Oi, gente, tudo bom com vocês? Conforme nós conversamos em sala, eu vou gravar um vídeo, espero que ele não fique muito longo, com algumas observações para ajudá-los na confecção da nossa segunda atividade avaliativa, que nós vamos trabalhar tanto questões relativas ao conteúdo é, é, da nossa disciplina de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira 1, quanto teremos como objetivo desenvolver as nossas habilidades e as nossas competências na manifestação oral do nosso idioma. Então, pensando nisso, a nossa segunda atividade avaliativa vai ser sobre o tema variação linguística e terá como instrumento avaliativo um seminário em grupo. Eu já postei no Moodle algumas informações sobre o conteúdo de variação linguística, como vocês podem ver aqui. Então, nós já temos um conteúdo teórico, temos aqui uma introdução e temos este material de variação linguística 1, que vai ajudá-los de maneira mais específica, tá? Aqui vocês terão acesso ao conceito de variação linguística e também aos tipos de variação linguística, a variação diafásica, variação diacrônica, a variação diatópica, diastrática. Aqui nós temos então os tipos de variação, além, obviamente, do conceito de variação linguística. Em linhas muito gerais, variação linguística são diferentes formas de falar uma mesma coisa em um mesmo contexto, com o mesmo valor de verdade. Então, essa é uma definição de um sociolinguista brasileiro chamado Fernando Taralo. E a partir desta ideia de que nós podemos falar a mesma coisa de formas diferentes em mesmo contexto, e essas formas diferentes elas têm o mesmo valor de verdade, é o que faz com que a gente tenha uma variação dentro do nosso idioma, uma variação linguística, certo? Então, digamos que em uma determinada situação nós falaríamos algo do tipo: ontem à noite nós, ao invés de jantarmos, comemos um bolo de mandioca. Nesse mesmo contexto, em vez de falar que nós comemos um bolo de mandioca, a gente diz que nós comemos um bolo de aipim. E se numa terceira situação nós falarmos: ontem à noite, em vez de jantarmos, nós comemos um bolo de macaxeira. Neste contexto hipotético, o bolo de aipim, mandioca ou macaxeira teria o mesmo valor de verdade. Cada um desses enunciados teria o mesmo valor de verdade. Não é que em uma situação esta enunciação representaria uma coisa e na mesma situação a outra enunciação representaria uma coisa diferente. Não. Aipim, mandioca e macaxeira são três formas diferentes de falar sobre um mesmo alimento, né? Então, o ser no mundo ele pode ser referido de três formas diferentes. O bolo seria o mesmo, mas a forma pela qual nós vamos nos referir ao elemento principal desse bolo, digamos assim, seria diferente. Então, aqui no caso, nós temos uma variação no que diz respeito ao vocabulário, né? São termos diferentes. Agora,
se nós disséssemos algo do tipo: a porta está fechada, ou a porta está fechada. Se nós pronunciarmos porta ou porta, nenhum determinado contexto, porta está fechada e porta está fechada, também teria o mesmo valor de verdade. Não é que em uma situação nós entenderíamos uma coisa e numa outra situação entenderíamos outra. Não, em ambas as situações nós entenderíamos a mesma coisa. Se nós disséssemos algo do tipo bom dia ou bom dia, ou o carro está na pista, ou o carro está na pista. Então, nesse bom dia, pista e pista, nós temos duas formas de falar, no caso de cumprimentar, né? Bom dia e bom dia, como diz a nossa queridíssima professora Alba. Mas em um mesmo contexto, bom dia e bom dia possuem o mesmo valor de verdade. Pista e pista, o mesmo valor de verdade. São formas diferentes de falar a mesma coisa em um mesmo contexto com o mesmo valor de verdade. Aqui então nós temos um caso de variação linguística, uma variação no que diz respeito ao sotaque, à pronúncia. A palavra é a mesma: dia, dia, pista, pista, porta, porta. A palavra é a mesma. Só o que muda é a maneira como a gente pronuncia. Nós teríamos ainda uma outra situação que diz respeito a seguir ou não as regras da gramática normativa. Então, se nós disséssemos algo como nós pegamos os peixes e nós pegou-os peixe, nós temos duas formas diferentes de falar a mesma coisa e em um determinado contexto, ambas teriam o mesmo valor de verdade. Nós entenderíamos a mesma mensagem, só que aqui nós temos duas formas diferentes. Uma que vai seguir as regras da gramática normativa, que a gente vai chamar então de variedade padrão, e uma que vai desrespeitar as regras dessa gramática das normas, dessa gramática das regras, que seria nós pegou os peixes. Linguisticamente falando, esses dois enunciados possuem o mesmo valor de verdade. Agora, gramaticalmente falando, uma segue as regras da gramática, outra não segue as regras da gramática normativa, que é a gramática que dita as normas, as regras, ok? Então, em linhas muito gerais, esse é o pensamento dado conteúdo que diz respeito às variedades linguísticas, né? A variação linguística. O conteúdo vocês vão ter acesso mais detidamente aqui, neste arquivo em PDF, mas há também uma apresentação e uns vídeos em que vocês podem ter mais acesso às informações, ok? Agora vamos especificamente ao seminário, que é o objetivo principal dessa nossa conversa hoje. Então, vou colocar este material também no Moodle para vocês e pretendo entregar de forma impressa nesta próxima semana, né? Nós não teremos a aula no dia 1º de abril de 2024, porque vocês estarão se preparando para os jogos
os jogos tradicionais indígenas, né, do Joticave, que vão acontecer agora em abril, na Semana Indígena 2024. Então, como nós não teremos aula no dia 1º de abril e no dia 8 de abril vai ser feriado de Nossa Senhora da Penha, então eu pretendo entregar este material para vocês nesta segunda-feira mesmo, dia 1º. E aí é muito importante que vocês tirem dúvidas, tanto no que diz respeito ao conteúdo, quanto no que diz respeito à produção do seminário, durante os horários de atendimento. O horário de atendimento de vocês é toda quinta-feira, de 9 às 10 da manhã. Toda quinta de 9 às 10 eu estou à disposição de vocês. Isso porque no dia 15 de abril, nós já iniciaremos as apresentações dos seminários. Os grupos 1, 2, 3 e 4 já apresentam no dia 15. Então, nós não teremos aula no dia 1º de abril, não teremos aula no dia 8 de abril, porque é feriado. E, então, na nossa próxima aula mesmo, assim, presencialmente, nós já teremos as apresentações dos primeiros seminários. Então, eu estarei disponível na quinta-feira para tirar dúvidas referentes ao seminário, tá ok? Eu vou estar disponível a partir das 8 da manhã, porque de 8 às 9 é o meu atendimento para o segundo ano e de 9 às 10 para o primeiro ano. Mas caso não tenha ninguém do segundo ano para tirar dúvida, eu já fico à disposição aí por volta de 8 da manhã. Mas reservado para vocês a partir de 9 da manhã, ok? Então, não percam a oportunidade de tirar dúvida comigo na quinta-feira, tá? Vou ver aqui exatamente que dia vai ser quinta-feira. Vamos lá. Quinta-feira, dia 4 de abril, então. A partir das 9 da manhã, vocês já podem tirar dúvidas comigo referentes ao seminário de variação linguística. Mas vamos lá. Em grupos de 5 componentes, então a turma tem 40, né? Então a gente vai ter 8 seminários. Então, em grupos de 5 componentes, a turma deverá produzir um seminário de 10 a 15 minutos sobre o tema variação linguística. Então, se organizem em grupos de 5 pessoas, passem os nomes ainda nesta segunda-feira para Clara, para representante da turma de vocês, para Clara poder me enviar esses nomes, para eu fazer o sorteio dos grupos e já passar para vocês já irem preparando, tá? A ideia é que nesta segunda-feira mesmo, dia 1º de abril, vocês já tenham noção de qual é o tema e de quais são as ordens, né? Qual é a ordem das apresentações. Então vamos lá. Vocês deverão produzir um seminário não muito longo, um seminário de no mínimo 10, no máximo 15 minutos, sobre o tema variação linguística. Nessa apresentação, o grupo deverá, então vamos lá, apresentar o conceito de variação linguística e os tipos existentes. Isso vocês encontram no material que eu disponibilizei para vocês. Então, é claro que eu quero que vocês apresentem outras definições, né? Definições retiradas de outros materiais, mas é basicamente o conceito de variação linguística, o que é, e os tipos de variação linguística que existem, assim, dizendo muito rapidamente apenas mesmo a definição de cada um desses tipos de variação linguística. E aí,
Depois que vocês apresentaram os tipos, vocês vão localizar dentro desses tipos aquele que será o foco da apresentação. Então, digamos que vocês estão falando, o primeiro grupo aqui, ele vai falar dos capixabas, né, da nossa variante linguística. Então, vão ser apresentados, existem as variações, a variação geográfica, a variação sociocultural, a variação devido à situação, e nós falaremos dos capixabas. A variante linguística dos capixabas está inserida na variação geográfica, ok? Então é isso. Apresenta todos os tipos e localiza dentro dos tipos apresentados a variante que será trabalhada no seminário em questão. Depois, discorrer sobre a variante foco do seminário, apresentando exemplos diversificados e criativos. É só isso, né? O conceito de variação linguística, os tipos de variação linguística, localizar a variante trabalhada dentre os tipos apresentados e depois colocar alguns exemplos, né? Falar das particularidades dessa variante linguística. Observações importantes. Não há necessidade de trabalho impresso, aqui a gente está falando de um trabalho, de um seminário apenas, então vocês vão produzir uns slides e apresentar para a gente de forma oral. Todas as pessoas do grupo deverão apresentar uma parte do trabalho, então todos os 5 componentes deverão falar alguma coisa, então vocês têm aqui alguns aspectos a serem trabalhados e aí façam as divisões, mas é muito importante que todos do grupo tenham conhecimento do conteúdo, né, do seminário. E 3, a avaliação será coletiva, ou seja, a nota será dada, né, pelo conjunto apresentado. Então, é importante que todos os componentes façam uma boa apresentação, porque se alguém não estiver, por exemplo, dominando muito bem o conteúdo, ou não tiver uma postura muito adequada, enfim, eu vou mostrar os critérios de avaliação daqui a pouco, isso implicará na nota do grupo, que vai ser uma nota coletiva, ok? Então aqui nós temos os grupos e os temas que serão trabalhados no seminário. Então, o grupo 1 vai falar sobre a nossa variante linguística, a variante dos capixabas, né? O que tem de tão particular na nossa forma de utilizar o idioma. Depois a gente vai para um grupo sociocultural, a gente vai para os surfistas, né? Quais são os termos exclusivos, específicos desse grupo. Depois a gente volta para a variação geográfica, a gente vai para os mineiros, né? Quais são essa forma mineira de utilizar a língua portuguesa. Depois o grupo 5 vai falar da variação diacrônica, que é essa variação a partir do tempo, né? Como que umas coisas elas eram faladas e escritas em um determinado tempo, e como são faladas e escritas hoje, então essa variação a partir da passagem do tempo. Depois, o grupo 5 vai falar da variação diafásica, tem a ver com o contexto, né, comunicativo. Depois a gente vai para o grupo 6, que vai falar da diferença entre o português falado no Brasil e o português falado em Portugal. O grupo 7 vai falar dos jargões, que é essa forma específica de utilizar o idioma feita pelos integrantes de um grupo profissional. E o grupo 8 vai falar sobre o preconceito linguístico, tá ok? O grupo 8 aqui, ele não vai tratar de uma variação linguística, de uma variante linguística, mas ele vai falar sobre o preconceito sofrido por grupos e por pessoas que utilizam uma determinada variedade ou variante linguística, sendo esta não valorizada socialmente. Nós temos os critérios de avaliação, a postura do grupo, o respeito ao tempo, a clareza, a relevância das informações
e a postura da turma também. Então, esses primeiros itens aqui, eles estarão relacionados ao grupo que está apresentando, né? Então, a postura do grupo frente à turma, se o grupo ele realmente está com uma postura de apresentação, se realmente utiliza de maneira adequada a variante linguística que uma situação de apresentação de seminário exige, se respeita o tempo, porque eu vou cronometrar se a apresentação ela está entre 10 e 15 minutos, se há clareza na fala, se aquilo que está sendo falado é compreensível, e para que haja clareza na fala, é importante, é necessário que haja clareza no entendimento. Então, se você compreende muito bem sobre o que você vai falar, automaticamente a sua fala se torna clara. Por isso que é muito importante que vocês entendam, compreendam em profundidade o tema sobre o qual vocês pretendem falar. E agora, o que vai valer metade, né, da pontuação, aí, que são 5 pontos, valendo 10 ao todo do seminário, é a relevância das informações, que é realmente o grosso do trabalho, o conteúdo mesmo do trabalho, né? Se aquilo que vocês apresentam são temas de fato relevantes para a compreensão da variação linguística como um todo e também da variante específica que está sendo trabalhada, então de maneira mais específica, né? E a postura da turma. Esse último aspecto, eu acho que cabe uma explicação. Um e-mail vai fazer referência a quem está ouvindo, porque a gente está trabalhando aspectos relativos às nossas habilidades orais de comunicação. Então, quem vai estar apresentando vai estar produzindo o enunciado, certo? Então, eu vou avaliar a produção falada, a produção oral dos alunos e as alunas que estarão apresentando. Agora, as habilidades orais, elas não dizem respeito apenas à produção, mas também à recepção, né? Então, é importante que saibamos também prestar atenção e ouvir aqueles que estão apresentando, né? E é claro, vocês deverão fazer as anotações de vocês referentes a cada seminário, porque lembrando que no final do semestre eu vou avaliar os cadernos de vocês, então é muito importante que vocês estejam atentos às falas de cada um dos grupos, ok? E aí como é que vai funcionar? São 8 apresentações. Para cada apresentação, a turma receberá, a depender da postura, se estiver ouvindo, anotando, participando, porventura fazendo alguma pergunta. Se não estiver dispersa, enfim, vai receber então uma pontuação de 0 a 1,5 ponto. Então, para cada uma das apresentações, a turma receberá entre 0 e 1,5. Depois, eu vou somar todas essas pontuações, de 0 a 1,5, essas 8, e vou dividir por 8, que vai ser a média. E aí eu vou ter a nota da turma. Então, essa nota, que vai ser uma nota única, vai ser somada à nota individual de cada grupo, e assim a gente vai ter a nota final de vocês, tá ok? Caso não tenha ficado claro, eu vou estar disponível, então, na quinta-feira, dia 4, para, enfim, explicar alguma coisa que porventura não tenha ficado claro, inclusive essa questão da nota da turma. No que diz respeito ao conteúdo, eu fico também disponível para o horário de atendimento, mas há a monitoria também de língua portuguesa, que a Ana Clara Neri, ela também pode ajudá-los no que diz respeito ao conteúdo, tá ok? Fico à disposição, um forte abraço e bons estudos!